Olá pessoal, hoje nós estamos aqui, estaremos trabalhando a nossa terceira aula da disciplina Introdução às Técnicas Radiológicas. Vamos dar continuidade no que iremos trabalhar durante essa semana. Tá? Primeiramente, vamos conceituar o que seria uma radiografia. Radiografia é um filme, um outro material de base que possui imagem processada de uma determinada região anatômica do paciente, produzida pela ação dos raios-x no filme. Tá aí uma das definições do que seria uma radiografia. Radiografar é a produção de radiografias ou uma outra forma de imagens radiográficas. Tá? É interessante vocês saberem essas definições, que é muito comum pessoas usarem termos que já está até em caso de desuso, né? É muito comum as pessoas pegarem uma imagem radiográfica, pega lá uma chapa, né? São termos que nós não usamos mais, chamar uma radiografia de chapa. Imagens radiográficas. As imagens radiográficas podem ser obtidas, vistas e armazenadas como cópias físicas, né? Que são as radiografias, são essas imagens, então as radiografias pela radiologia convencional, né? Ou como as imagens digitais, que podem ser manipuladas, vistas e armazenadas digitalmente. Né? Na aula anterior, nós já falamos da radiologia convencional, falamos do raio-x digital, do computadorizado. Então, essas cópias físicas, né, é muito comum nas radiografias convencional, né, que faz a revelação, todo aquele processo. A digital pode sim ser impressas, mas elas são armazenadas, manipuladas, tudo digitalmente. Exame ou um procedimento radiográfico. Um exame radiográfico inclui 5 funções, né? Todo um processo quando vai realizar um exame. Primeiramente, vamos lá, dessas 5 funções, temos posicionamento da parte do corpo e alinhamento do raio central. Tá? Sempre que nós vamos atender o paciente, então tem todo esse processo de alinhamento do paciente, né? Da parte qual será radiografada, o alinhamento do raio central. Isso é importantíssimo, seguir essas orientações. Segundo, seleção de medidas de proteção contra a radiação. Né? Por exemplo, se vai fazer uma radiografia da pelve, né? Interessante que utilize, né? O protetor das gônadas, né? Sempre que nós temos todos aqueles EPIs, né? Temos o protetor plumbífero, né? Temos o das gônadas, temos a tireoide. Então é importante termos esses EPIs, né? Para sempre estar usando essas medidas de proteção, tanto para o profissional quanto para o paciente. Terceiro, seleção dos fatores de exposição, técnica radiográfica, né? No painel de controle, que é onde nós iríamos ver, selecionar qual KV ou MAS, né? Sempre buscando o menor tempo de exposição, né? Obtendo a melhor qualidade de imagem e expondo o menor tempo o menor tempo de exposição do paciente, né? Quanto menos tempo o paciente fica, né, recebendo radiação, melhor para ele. Sempre lembrando buscar uma melhor qualidade também de imagem. Instrução do paciente para respirar e em seguida início da exposição, né? Essa parte não são todos os exames, né, que a gente pede para fazer isso, né? Se a gente for fazer uma radiografia de um dedo, ele não pede para fazer a respiração. Mas se nós formos fazer do tórax, aí sim tem todo esse comando, quando nós iremos pedir para respirar, segurar a respiração, né? Porque aí precisa inspirar, fazer uma inspiração total para que assim possamos expandir o máximo do pulmão para obter uma qualidade de imagem também. E o quinto, a revelação do filme, né?
esse processo, principalmente na revelação convencional, tem todo esse cuidado para evitar repetir o, o exame, né? Igual muito comum na revelação manual, né? Igual eu falei na aula anterior, às vezes pega como uma olhada, acaba manchando a imagem, criando artefatos, atrapalhando a qualidade. Olha, ó, aí temos aí um paciente está realizando uma radiografia de tórax em PA, né? PA posterior anterior. Temos aí, você dá para ver toda a colimação, tá? Tiver a luz, essa claridade aqui é a luz da colimação, tá? Que a gente tem que colimar, colocando as partes de interesse dentro do campo, né? Tá bem clarinho, você consegue ver uma linha aqui, ó. Aqui, essa faz uma parte da linha central, tá? Tem esse cruzamento aqui, fazer esse alinhamento aqui. Aí a gente pede para o paciente respirar profundamente, segurar um pouquinho, para que o pulmão consiga expandir o máximo, tá? E para tudo isso, toda essa realização desse exame, tudo isso é conforme na posição anatômica, tá? Se você observa, voltando na imagem anterior, com uma radiografia de tórax em PA, posterior anterior, o paciente está de costa, né? Mas quando você faz a revelação, nós temos que lembrar de o paciente estar na posição anatômica. Tá vendo aqui essa imagem aqui, ó, marcando o lado direito do paciente, né? Então, certo, essa identificação estaria desse lado aqui, porque quando você revelar, temos que imaginar o paciente de frente com o profissional que está analisando a imagem, né? Como o paciente estivesse frente a frente com o profissional. Então, está o lado direito aqui, né? E o profissional vai estar analisando essa imagem. Então, sempre em posição anatômica. Ó, posição anatômica. O corpo ereto, tá? Paciente em pé. A face voltada para frente, com o olhar dirigido para o horizonte. Os membros superiores estendidos ao longo do corpo, com a palma da mão voltada para frente, tá? As palmas da mão, tudo voltada para frente. E o quarto, os membros inferiores unidos, com as pontas dos pés voltadas para frente. Planos corpóreos, cortes e linhas. Os planos corpóreos, ou planos anatômicos, são planos hipotéticos usados para dividir o corpo humano de forma a descrever a localização de estrutura e direção dos movimentos. Isso tudo, pessoal, é necessário que vocês compreendam perfeitamente isso para vocês conseguirem entender a forma de realização dos exames. Temos aqui o plano sagital, né? É um plano paralelo à linha sagital, que divide o corpo em posições direita e esquerda. O plano médio sagital, ou seja, o plano mediano, é um plano sagital que passa pela linha média, né, que divide o corpo em duas partes iguais, como tenho dito, né, direita e esquerda. Ou seja, qualquer plano paralelo ou plano mediano ou médio sagital é chamado de plano sagital, né? Todo plano paralelo que divide em direita e esquerda é um plano sagital. O plano frontal ou coronal é qualquer plano longitudinal que divide o corpo em partes anterior e posterior, né? Olha só, o sagital é direita e esquerda. O frontal ou coronal já é anterior e posterior. Mais à frente teremos uma imagem que vocês vão poder ver melhor essa parte. Temos o plano horizontal, axial, né? É qualquer plano transverso que passa através do corpo em ângulo reto ou um plano longitudinal, dividindo o corpo em posições superior e inferior. Entendeu? Então, sagital, direita e esquerda. Coronal, anterior ou posterior. Horizontal, superior e inferior. E o nosso quarto plano, né, que são 4, é o plano oblíquo. É um plano oblíquo, é um plano longitudinal ou transverso que está angulado ou inclinado e não paralelo aos planos sagital, coronal ou horizontal. Temos aqui um plano corpóreo, tá?
Tá aqui. Nessa tonalidade azul, aqui, nesse quadrado azul, que se você observar, né, ele divide o corpo, né? Que é o plano frontal. Olha esse rosa aqui, ó. Que divide o corpo aqui em direita e esquerda. Que é o plano sagital. Temos aqui o transverso, né? Olhando aqui o amarelo. Que é o quê? Superior e o inferior. E o frontal, anterior e posterior. Faltou nessa imagem aqui o oblíquo, mas temos aqui essa nossa segunda imagem, né? Aí podemos ver aqui o plano sagital, novamente, que você vai observar esse aqui, ó, que dividiu aqui direita e esquerda. Aqui temos o plano oblíquo, tá vendo que ele está inclinado? Ele não dá paralelo, ele está inclinado, que é o plano oblíquo. Tem o plano horizontal, né, o axial, que dividiu aqui superior e inferior. E o plano coronal, o frontal, que é a mesma coisa, né? Dividiu aqui, tá vendo? Que é o quê? Anterior e posterior. Cortes e linhas do corpo humano. Os estudos das estruturas internas do corpo são possíveis somente após a morte e com o auxílio dos cortes anatômicos, que são realizados de maneira minuciosa para que as estruturas não sofram danos, né? Então, quando eu estudar essas estruturas internas, precisamos estar manipulando o quê? O cadáver, né? Se a gente for fazer um estudo assim de um corpo de uma pessoa viva, teremos grandes consequências para o paciente. Então, tudo isso, né? Eu creio que deu para entender porque só após a morte. Cortes longitudinais, sagital, coronal e oblíquo. Esses cortes são feitos longitudinalmente na direção do eixo longitudinal do corpo ou de qualquer uma outra de suas partes, independente da posição do corpo, em pé ou direita. Os cortes longitudinais podem ser feitos nos planos sagital, coronal ou oblíquo. Os cortes transversais ou axiais. Os cortes são feitos em ângulo reto ou ao longo de qualquer ponto do eixo longitudinal do corpo ou de qualquer uma de suas partes. Imagem sagital, coronal e axial, as imagens por TC e ressonância magnética são obtidas nessas três incidências, né? Então, quando estamos obtendo a imagem tanto pela tomografia computadorizada ou pela ressonância magnética, né? Então, usa esses três cortes aí, que é a imagem sagital, coronal ou axial. Essa é uma das vantagens, né? Dessa modalidade em relação à radiologia convencional. Superfícies e parte do corpo. Nós temos aí o posterior ou dorsal, que refere-se à metade dorsal do paciente, ou aquela parte do corpo observada quando vemos uma pessoa de frente. Inclui as plantas dos pés e o dorso das mãos, na posição anatômica. Viu, pessoal? Sempre lembre desse detalhe. Toda vez que nós estivermos analisando uma imagem, ou nós temos que lembrar dessa posição anatômica, né? Porque isso é interessante por causa do posicionamento, tá? Então, posterior dorsal refere à metade dorsal do paciente ou aquela parte do corpo observada quando vemos uma pessoa de frente. Inclui as plantas dos pés e o dorso das mãos na posição anatômica, né? Por que o dorso das mãos na posição anatômica, né? Então, quando nós ficamos na posição anatômica, a palma da mão fica voltada para frente, não é isso? Então, sempre dessa posição. Anterior ou ventral. Refere à metade frontal do paciente ou parte do corpo observado quando vemos uma pessoa de frente. Inclui o dorso dos pés e as palmas das mãos na posição anatômica.
Olha só. Temos a porção anterior e posterior. Posterior dorsal, refere-se à parte dorsal quando vemos uma pessoa de costa. Olha só. Esse tom amarelo mais escuro aqui, ó. São de costa. Aqui é a superfície posterior. Aqui, ó. Superfície plantar do pé. Agora, anterior ou ventral, refere-se à metade frontal quando vemos uma pessoa de frente. Aqui, ó, nesse amarelo mais escuro. Ó, o dorso do pé, né? Olha só a palma da mão voltada para frente. Termos para a superfície das mãos e dos pés. 3 termos são usados em radiologia para descrever a superfície específica dos membros superior e inferiores, né? Temos a plantar, dorso e palmar, ou seja, volar, é a mesma coisa também. Plantar refere-se à região plantar ou superfície posterior do pé, né? Dorso do pé refere à parte de cima ou à superfície anterior do pé. Mão refere à parte de trás ou à parte posterior da mão, né? É o dorso da mão. Lembrando, posição anatômica. Os termos dorso ou dorsal, em geral, referem-se à parte posterior. Entretanto, quando usado em relação aos pés, o dorso refere-se especificamente à superfície superior, ou aspecto anterior do pé, em posição à sola. Mas, para a mão, a parte de trás, ou posterior, é a superfície oposta da palma, né? Quando eu falei da posição anatômica, né? A palma da mão fica voltada para frente. Quando nós não estamos, se nós observarmos, quando nós não estamos na posição anatômica, estamos totalmente relaxados, nós vemos que a palma da mão nossa fica voltada para trás, né? Mas se entrarmos em posição anatômica, há essa rotação colocando a mão com a palma voltada para frente. Palmar ou volar refere a palma da mão na posição anatômica, é o mesmo que superfície anterior ou ventral da mão. Tá? Então, são muitos cuidados que temos que ter nessas posições, né? Mas vocês vão ver que no dia a dia, no trabalho, no decorrer do curso, vocês vão tendo esse hábito, né? Não precisa tanto preocupar, senão vocês vão ver que vira uma rotina na vida suas, vocês não terão dificuldade em compreender esses posicionamentos, né? Temos aqui essa imagem da superfície dorsal e palmar da mão. Aqui, ó. Superfície palmar, né? A mão voltada para frente. E aqui temos o dorso da mão. Se nós, lembrando do vosso traço anterior, nós veremos que o dorso do pé já é o que está voltado para frente, né? Em relação a palmar, ou a região, a planta do pé, né? Então, pessoal, assim, são os conceitos. Vocês precisam ter em mente esses conceitos, porque quando vocês começarem a estudar posicionamento, começar nas incidências, mesmo na prática radiológica, vocês vão precisar muito desses conceitos para vocês poderem compreender melhor, né? Então, a anatomia ela é fundamental na compreensão, na interpretação de uma imagem radiográfica, né? Porque nós trabalhamos com aquilo que nós não vemos, né? Se nós vamos fazer uma radiografia, a gente vai trabalhar muito assim em relação aos pontos de reparos, né? As referências, onde colocar o raio central, todo esse processo de posicionamento. Então, se nós não tivermos o cuidado nessas posições, né, poderemos colocar dar uma má interpretação, né, um diagnóstico errado do paciente e acabando prejudicando tanto a qualidade da imagem quanto também levando a um certo prejuízo no tratamento de um paciente, tá? Então vamos ter muito cuidado, vamos nos esforçar, vamos nos dedicar bastante, assista a videoaula, tá? Leia a apostila
para vocês compreender melhor, né? Para vocês conseguirem desenvolver tornar-se bons profissionais, tá? Então, levem a sério o curso e tudo vai dar certo, tá? Até a nossa próxima aula. Espero que todos tenham compreendido. Mas no nosso fórum, nós estaremos lá discutindo, lá esclarecendo todas as nossas dúvidas, tá? Até a próxima aula.